Bem, estamos aqui hoje, até na companhia do nosso presidente, Dr. Rogério Portugal Bacelar, ele que é o presidente da Noreg do Brasil e da nossa confederação, e quero dizer que estamos aqui com mais uma palestra pensando na saúde mental e bem-estar no ambiente corporativo. É muito importante que todos que estão nos ouvindo online, todos que estão aqui presentes, assistam, não é? Porque realmente, com o peso que a gente tem hoje de sobrecarga de trabalho, de família, de problemas, uma das coisas mais importantes para que a gente possa estar bem, não é? Lidando com toda a sociedade, com o que vem do nosso dia a dia do trabalho, é o bem-estar da nossa saúde, o bem-estar no nosso ambiente de trabalho, e por isso nada mais, nada menos do que essas palestras que a nossa querida Jaqueline preparou com tanto carinho e que é o que devemos mesmo dar uma paradinha, tá? Conseguir encaixar no nosso dia a dia de trabalho para a gente escutar e sairmos daqui muito melhores. Então, muito obrigada e vamos já iniciar. Boa tarde a todos vocês. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre um assunto que a maioria das pessoas ignora, que é a saúde mental no âmbito corporativo. Porque nós somos ensinados a produzir, mas quem cuida do que produz? E essa máquina, quem é que vai cuidar dela? Então nós vamos falar um pouquinho sobre saúde mental e bem-estar no ambiente corporativo. Eu quero já me apresentar para vocês. Eu sou o Jonathan Oliveira, eu sou psicoterapeuta, e hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre essa saúde mental que as pessoas não têm dado atenção. Eu quero começar já... Eu posso pegar o controle aqui? O seu maior concorrente hoje não é a concorrência, não é a inteligência artificial, não é a falta de dinheiro no mercado, nada disso. Sabe qual é o seu maior concorrente hoje? É o colapso silencioso mental. É aquele colapso que ninguém presta atenção. Ele não acontece quando você tem crise. Ele acontece quando você está em casa, por exemplo. Quando você acabou de sair de uma reunião, ouviu o que não gostaria e simplesmente engole. E aí você guarda e de repente você entra num colapso mental. Não é que você é uma má pessoa, é só porque você não soube gerir as suas emoções da forma que precisava. E você acabou engolindo demais e chega uma hora que não tem mais espaço. E aí é onde você se encontra num momento de crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, quando você não consegue mais fazer nada, quando você se encontra numa situação onde parece que tudo deixou de fazer sentido. E sabe o que é mais perigoso e o que ninguém percebe? Esse colapso mental, na maioria das vezes, ele acontece na sua casa. Porque a gente, às vezes, dá muita atenção somente o que você produz no trabalho. E quem recarrega essa energia? E quem recarrega essa bateria? E quando você vai para casa, o que acontece? E a maioria das pessoas tem várias funções, né? Você trabalha o dia inteiro, aí às vezes pega ônibus, pega trânsito, chega em casa já cansado, aí tem que preparar tudo para o outro dia. E você acaba não dando atenção para o que realmente importa, que é a sua saúde mental. Então, o maior risco da sua carreira não é a concorrência, mas sim o colapso silencioso da sua mente. Porque se você... Não está aparecendo para vocês, né? Tá bom, eu vou falando aqui para vocês. Aparece e some. É como se fosse um pico mental. Eu trouxe essa imagem aqui, e aí vocês já viram mais ou menos o que é. São carros de Fórmula 1. Olha como a quantidade de pessoas que está cuidando do carro. Tem muita gente cuidando ali do carro. Você quer que eu fique mais para cá? Que aí o pessoal do online vê, né? Isso. Então, ali são vários profissionais cuidando da máquina. E quem é que cuida da máquina mais complexa da face da Terra? Quem é que cuida de você? Hoje, nessa palestra aqui, eu não quero falar com você sobre motivação.
eu quero falar com você sobre sobrevivência. Porque motivação é muito legal, mas ela dura 20 minutos. A neurociência já comprovou isso. A motivação dura 20 minutos. Então, muitas vezes você sai de um evento empolgado, todo animado. Ai, eu vou mudar a minha vida. Chegou em casa, acabou a empolgação. A vida continua a mesma coisa. Porque não é mudar a minha vida. É só mudar os meus sentimentos. Saber administrar. Porque pensa comigo, um carro de Fórmula 1 com toda a tecnologia do mundo só consegue entrar na pista porque existe uma equipe de dezenas de pessoas cuidando dele o tempo inteiro. E aí a máquina mais complexa só deixa para cuidar quando colapsa. Quando não tem mais saída. Porque tem uma frase que as pessoas gostam muito de usar que é melhor você cuidar da sua saúde porque senão você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Quem aqui já ouviu isso? E essa é a mais pura verdade. Se você não arrumar tempo para cuidar de você, agora, da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Porque aí nada mais importa. Fica sem respirar por 1 minuto. Nada mais importa do que respirar. A única coisa mais importante é respirar. Então, quando você para de dar atenção para aquilo que realmente importa, você começa a entrar em burnout, que é uma das palavras mais usadas hoje no corporativo. A gente vai entrando num colapso mental. Porque seria uma ironia, né? Nós que somos infinitamente mais complexos, entramos na pista da vida todos os dias, sem cuidar do motor, sem cuidar do carro. Você é seu carro. E de qual combustível que você está abastecendo? Quem é que está cuidando dessa máquina toda? Porque às vezes a gente dá muita atenção para o que é externo, para o que é visível, para o que as pessoas veem. Mas a gente esquece de dar atenção para o que realmente importa, que é aquilo que ninguém vê, só você sente. Então, saúde mental no ambiente corporativo não é só o que as pessoas veem sobre você. É aquilo que ninguém vê, mas só você sente. Inteligência emocional, saber lidar com as situações do seu dia a dia. É saber lidar com as coisas. Saber lidar que, quando um chefe te chama a atenção, ele não está falando com você pessoalmente, mas com você funcionário. Só que a maioria das pessoas levam para o pessoal. Por quê? Porque o emocional está abalado. Já é um acúmulo de emoções durante a vida, que quando qualquer pessoa fala o mínimo que seja, já é motivo de achar que é pessoal. Quantos aqui não já passaram por isso? Não precisa levantar a mão para você não ficar constrangido. Mas quantos aqui não já passaram por isso? Que às vezes a pessoa chega em você e fala algo tão natural para ela, mas para você soou como uma afronta. Como assim que ela falou assim comigo? Não é possível. Quem ela acha que é? Peraí. Na maioria das vezes é seu chefe. E ele não está falando com a sua pessoa, ele está falando com o funcionário dele. Só que o seu emocional já está abalado. Você já está no limite. Imagina um vaso de barro. Imagina você enchendo esse vaso todos os dias. Emoções não tratadas, xingamentos, coisas que você engoliu durante o dia a dia, situações que aconteceram na sua casa, situações que aconteceram no trabalho também, coisas pessoais e empresariais, corporativas que seja. E aí você vai colocando tudo dentro desse pote. Vai chegar uma hora que esse pote ele não aguenta mais. Ele vai fazer o quê? Ele vai quebrar. E a gente só dá atenção para a nossa vida quando quebra. E aí a gente olha e fala, caramba, quebrou, e agora? Mas enquanto não quebra, tem pessoas, por exemplo, que eu conheço pessoas que têm carro que nunca levou para fazer manutenção. E ela fala assim, não, meu carro é bom demais, não precisa de manutenção. Quando ele parar de funcionar, vai ser de uma vez. É igual a gente. Terapia é coisa de doido. Essa é a frase que a gente mais escuta. Terapia é coisa de doido, terapia é coisa de gente que não tem o que fazer. Eu não tenho tempo para terapia agora. Só que terapia, eu uso uma frase
que é, se as pessoas dessem a importância para a saúde mental e emocional como elas dão para o físico, a gente teria menos pessoas doentes hoje. Porque a saúde emocional, ela reverbera no seu físico. Dores musculares, palpitações, problemas cardíacos. Eu conheço, já atendi vários pacientes com problemas nas articulações emocional. A ciência já comprovou que tem doenças, por exemplo, de pele que são emocionais. Não tem cura, não tem medicamento. Mas como assim emocional? Porque tudo começa no emocional. E como está o seu emocional? E como que você tem se sentido? Você tem vivido no automático? Ou você tem tomado consciência todos os dias quando você sai de casa? Porque aí eu estou passando aqui e lá, e aí eu... a mão não está acompanhando. Mas a alta performance não é ignorar o veículo. Não é ignorar o veículo. A gente ouve muito falar sobre alta performance. Essa é uma palavra que está na moda hoje. Mas a gente escuta pouco falar sobre auto performance. Porque para ter alta performance, eu preciso ter auto performance. Eu preciso estar bem comigo mesmo. Porque se eu não treino, se eu não estou bem fisicamente, se eu não estou bem mentalmente, eu não consigo chegar onde eu quero chegar. Eu vou quebrar no meio do caminho. Alta performance é cuidar do motor que te move para que você não precise parar no meio da estrada. Para que você não precise abandonar seus sonhos porque você não conseguiu mais. Porque no âmbito corporativo, todas as pessoas que trabalham, elas têm um porquê que ela trabalha. Tem um sonho, tem um objetivo, sabe? Você não vem porque, não estava sem fazer nada. Você tem um porquê. Só que às vezes o seu porquê está começando a fraquejar. Porque você já está tão fraco emocionalmente que você está perdendo o sentido das coisas. Por isso que eu vejo muitas empresas que têm dificuldade com os colaboradores. Porque eles começam a deixar a desejar aquilo que eles já performaram. Mas será que o problema é a empresa? É o gestor? Não. É as emoções que não foram tratadas. É as emoções que não estão sendo assistidas. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Quantos aqui já acordam e já se sente cansado como se não tivesse nem dormido direito? E às vezes você vai dormir cansado e já acorda mais cansado ainda. Isso é uma sensação de frustração, não é? Parece que por mais que você se esforce, não é o suficiente. Por mais que você faça, não é o suficiente. E aqui eu vou pedir, não precisa levantar a mão. Quantos aqui já sorriram no trabalho enquanto por dentro estava em pedaços? Aquela velha resposta automática. E aí, tudo bem? Tudo bem, estou bem. Graças a Deus. E ainda fala graças a Deus, né? E só você sabe o que você está passando. Só você sabe como você está por dentro. Porque, como eu coloquei aqui, essa é uma das maiores, na minha visão, um dos maiores problemas hoje no corporativo. Fadiga emocional silenciosa. É aquele cansaço que não sabe explicar o porquê. Você está cansado, mas não consegue explicar o motivo. Aí você fala, caramba, eu não fiz nada hoje ainda. Eu acabei de chegar. E eu estou com uma fadiga, um cansaço que eu não sei de onde vem. É do seu emocional. É a fadiga emocional silenciosa. Porque, como eu falei, ela vem do acúmulo, ela não vem do nada. Nada acontece do nada. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. E o perigo dela é simples. Quando a mente colapsa, ela arrasta junto o corpo, a produtividade, os relacionamentos e os seus resultados. Às vezes você não está performando mais como antes. Às vezes você não está entregando mais como você entregava. E aí, a gente é bom em arrumar desculpa, né? Porque sempre é o chefe que trocou. É o setor que eu mudei. Não, é porque agora eu venho de metrô.
Ah, não, é porque eu não estou dormindo mais, porque eu iniciei um curso. E a gente está sempre dando desculpas para não ouvir o que realmente é a verdade, que é o nosso emocional. É mais fácil falar que é outra coisa. Porque a gente foi condicionado que terapia não precisa. Eu não estou doido. Eu não enlouqueci ainda. Então, para que fazer terapia se eu estou bem? E existem 3 inimigos invisíveis que afetam a nossa vida em todos os sentidos, mas trazendo para o corporativo. A primeira delas é a sua autocobrança. Autocobrança disfarçada de produtividade. Isso aqui eu passei por muito tempo até descobrir que eu fingia que era produtivo. Sabe quando você se entope de coisas para fazer no seu dia para falar que você foi produtivo no dia, mas nenhuma delas era de fato direcionada àquilo que você precisava fazer? Às vezes você tem um monte de coisa no dia, mas você não foi produtivo em nada. Então é uma autocobrança disfarçada de produtividade. Você não precisa de chefe para te cobrar, você mesmo se cobra. A sua autocobrança é maior. A sua autocobrança, ela te trava de uma forma que você não consegue perceber. E o mito disso é: eu preciso ser forte. Eu não posso demonstrar fraqueza. Porque demonstrar fraqueza, as pessoas vão pisar em mim. As pessoas vão passar por cima de mim. Quem aqui não já passou por isso? Quando eu trabalhava também no corporativo, eu ouvia muito isso e eu vivia muito isso. E eu achava que essa era o máximo. É igual ontem eu estava atendendo um paciente e ele é gerente de uma empresa e ele falou: o setor de manutenção está uma bagunça. E eu chamei o funcionário lá e perguntei para ele: cara, por que está desse jeito? Ele falou: não, todo lugar é assim. Setor de manutenção é assim. Ele falou: como assim? Não é possível. É assim. Então, tá tudo bem, né? Para ele, tá ótimo. Então, a gente às vezes acha que tá tudo bem viver desse jeito. Ah, é assim. Ah, não, então eu não posso falar que eu sou fraco, né? Não pode falar que você tá doente, não. Não, mas é porque eu não estou dando conta sozinho. Não fala que não dá conta sozinho, não, que senão vão colocar outro no seu lugar. E aí você fica o tempo todo passando por cima de você mesmo, das suas emoções, da sua capacidade. E um dos piores, que é dizer sim para tudo, quando você deveria dizer não. E esse é um dos maiores problemas dessa autocobrança disfarçada de produtividade, porque a gente acaba dizendo sim para todo mundo e não para o que a gente tem que fazer. E não para o que realmente importa. O que é, de fato, produtivo para nós. E aí a gente fala sim para todo mundo. Você pode fazer isso aqui para mim? Posso, sim. Você pode? Sim. E existe uma coisa chamada de limite saudável. Aprender a colocar limites nas coisas. Não é ser grosso. É saber que tudo tem um momento. É saber que tudo tem uma hora. Porque senão você acaba querendo agradar todo mundo e não agrada ninguém. Você acaba assumindo o papel de agradador, né? E aí, no final das contas, você é demitido por quê? Porque o seu trabalho que era para ser feito você não fez. Mas você fazia um pouquinho de todo mundo. Então não é sobre fazer um pouquinho de todo mundo, é sobre fazer aquilo que você foi designado a fazer. O segundo ponto aqui invisível que a gente passa é a pressão silenciosa da comparação. O mundo corporativo é um palco invisível. Sempre tem alguém mais rápido, mais reconhecido, mais promovido, mais corajoso, aquele que dá conta de fazer tudo. E aí você se coloca na comparação. Você para de olhar para você e começa a olhar para fora. Não, mas eu não posso. Fulano está fazendo, então eu tenho que ir. Fulano foi para a palestra, então eu também vou. Fulano... E aí você está sempre querendo ser visto. Eu conheço várias pessoas assim. Conheço várias. Que elas passam o tempo todo gastando a energia delas em se comparar com o outro. E aí você passa essa pressão silenciosa da comparação. E a mente começa a acreditar que se eu não estiver na frente, eu não sirvo. Se eu não for o melhor, eu não estou valendo mais nada. Então eu preciso o tempo todo estar correndo
atrás do prejuízo. Né? Esse é o ditado, correr atrás do prejuízo. Só que aí já tem um detalhe nessa frase, correr atrás. Então você vai estar sempre atrás. Quem corre atrás do prejuízo, corre atrás de dinheiro, está sempre correndo e nunca para, né? Por quê? Porque a própria frase já diz tudo. Você está sempre atrás. Então você vai continuar correndo atrás. Quando você entender sobre isso e parar de correr atrás das coisas e começar a fazer tudo que tem que ser feito na hora de ser feito, aí sim as coisas começam a se encaixar. E a terceira é a desconexão do seu propósito e da sua identidade. Trabalhar sem sentido não só cansa o corpo, mas também cansa a sua alma. Porque não é sobre o quanto você faz, é sobre o quanto aquilo que você faz sentido para você. É sobre o quanto o que você está fazendo faz sentido para o que você está fazendo. Qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? Aonde você quer chegar? Então não é sobre fazer muito, é sobre fazer o que faz sentido. E esses 3 inimigos, que eu posso se dizer invisíveis, eles não mandam mensagem para você, ele não vem no seu crachá, ele é no dia a dia, na sua rotina, nas coisas que você ignora, nas coisas que você deixa passar. Muitas vezes uma palestra sobre saúde mental no corporativo, a maioria não dão atenção. Não valorizam, não dão valor. E aí vai chegar um momento que a mente colapsa e aí você fala, caramba, eu lembrei daquele dia que ele falou que eu tinha que olhar para dentro ao invés de olhar para fora. Porque tudo começa dentro. É o seu emocional. Porque se não está bem aí dentro, pode ter certeza que fora também não está. Está maquiado, está embelezado, está perfumado, mas está quebrado. É a mesma coisa de você querer emendar aquele pote com durex. Não vai ficar legal. Pode colocar até durepox, também não vai ficar legal. Mas existe uma coisa que é cicatrizes. E as cicatrizes, elas não doem mais, mas elas servem para te mostrar que você passou por aquilo. Aquilo foi algo que te marcou, mas hoje não te machuca mais. Não dói mais. Eu quero fazer uma dinâmica com vocês aqui, bem rápido. Eu quero que vocês fechem os olhos aí agora. Respire fundo. Isso. E de olhos fechados eu quero que você se responda. De 0 a 10, quanto você sente que esteve realmente presente nos últimos 7 dias? Presente, ali. Pensa aí nesse número, de 0 a 10. Qual número seria? Não precisa falar para ninguém, é só seu. Esse número é só você que pode mudá-lo. Pode abrir os olhos. Esse número só você pode mudar. Seja sincero com você. Não adianta você falar assim, nossa, eu fui 10. Passei a semana quase como um monge budista. 100% presente. Nada me tirou do sério. Tudo aconteceu exatamente como eu queria. Que bom se fosse assim, né? Seria maravilhoso. Mas a gente tem desafios. A gente passa por situações no dia a dia. Uma pessoa que te fecha num trânsito, uma situação que não saiu como você esperava no trabalho. Existem várias coisas. Mas inteligência emocional é saber lidar com todas elas. É entender que tudo passa. E está tudo bem. Isso é que é bom da vida. A vida ela não é linear. Né? Ela tem altos e baixos. E é isso que é o bom dela. Que é o que te mantém vivo. Seu coração lá no eletrocardiograma não está linear. Ele está subindo e descendo. Subindo e descendo. Você está vivo. E esse é que é o bom. Isso é que é importante. Então, se você está vivo, só você consegue mudar isso. Porque se existe também esses 3 inimigos invisíveis, existe 3 pilares que você pode usar
na sua saúde mental, que vai te ajudar no seu dia a dia, de forma bem prática. Eu vou te explicar cada um desses pilares de forma bem breve, mas a gente vai fazer uma prática aqui bem legal que você pode fazer no seu dia. Antes de uma reunião, antes de alguma prova, algo que você for fazer na sua vida, você vai poder tirar 2 minutinhos e vai conseguir acalmar a sua mente, o seu emocional, o seu coração, e você vai conseguir passar por aquilo de uma forma completamente diferente. Então, como eu falei, se existem 3 inimigos invisíveis, também existem 3 forças que sustentam quem não quer colapsar. A primeira delas é a presença real. Como eu falei, estado de presença. De 0 a 10, o quão presente você esteve durante essa semana. Então, não é só estar aqui no escritório, batendo ponto, participando de reunião. É estar inteiro em cada momento. Sabe aquelas respostas que você dá no automático, que depois você fala, caramba, por que eu falei isso? Poxa, por que eu respondi desse jeito? Poxa, por que eu... Aí a pessoa fala, lembra que eu te falei tal coisa? Não, não lembro. Ela não estava lá. Ela só estava o corpo dela lá. Mas a mente dela estava em outro lugar. Por isso que ela não te ouviu. Porque o que mais rouba a nossa energia não são as tarefas em si, mas o fato de estarmos em um lugar fisicamente e em outro mentalmente. Às vezes você está no trabalho pensando no que tem que fazer em casa. Aí chega em casa, pensa no que tem que fazer no trabalho. Você está sempre em lugares opostos. Ah, tem uma prova essa semana na faculdade. Ixi, você já não está mais no trabalho, já está na prova. E aí chega na prova, você não está na prova, aí te deu um branco. Por que deu um branco? Porque você não estava presente. E a gente está sempre assim, mudando a localização da nossa mente, mas o nosso corpo está ali. É quando você está numa reunião, mas pensando nos e-mails atrasados, está em casa com a família, mas a cabeça está no trabalho. Imagine um celular com vários aplicativos abertos ao mesmo tempo. A bateria não acaba, porque ele está sendo usado demais. A bateria acaba porque ele está fragmentado demais. Então, às vezes, você se sente cansado durante o dia porque você está muito fragmentado. Você está um pouquinho no trabalho, um pouquinho em casa, um pouquinho em tal lugar, um pouquinho na reunião que vai acontecer semana que vem, e aí você está um pouquinho em cada lugar. E aí chega no final do dia, você está exausto. Porque você não esteve presente no que realmente importava. Porque não existe, né, chegando a esse ponto, não existe o depois. Só existe o agora. O depois ainda nem aconteceu. E por que a gente gasta tanta energia pensando no depois? E o mais interessante é porque quando chega aquele depois, eu também já não estou mais lá. Eu estou no outro depois. Porque estar presente assusta. Tem uma frase que diz que o silêncio é perturbador. Teve um teste que fizeram lá nos Estados Unidos, numa sala acústica, onde não passava som algum. E eles pagaram, eu não lembro exatamente o valor, mas eles ofereceram um valor quem conseguisse ficar 24 horas dentro daquela sala. Quase ninguém conseguiu, na verdade, porque uma pessoa chegou a ficar 23 horas. E ele meio que enlouqueceu. Por quê? Porque o silêncio perturba. Porque quando eu silencio, eu me escuto. E às vezes a nossa voz é um pouco insuportável quando a gente não quer se ouvir. A gente prefere a opinião de todos, menos a nossa. A gente está sempre esperando com que o outro fale o que eu vou fazer, mas nunca me pergunta o que eu quero fazer. Então o silêncio, ele faz isso com a gente. A presença real é isso. A nossa mente, quando ela está no estado de presença, você demora a aprender a gostar. Porque, uma pergunta para vocês, quem é que gosta de ouvir a própria voz quando você manda um áudio no WhatsApp? Poucas pessoas gostam de ouvir a própria voz. É incrível isso. Mas você ama ouvir a voz dos outros, às vezes. Tem gente que nem tanto, né? Mas a gente não gosta de ouvir a própria voz. Imagine a voz que está dentro da sua cabeça, que não tem como apertar o botão de pause. Ela continua falando, 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 falando. O segundo pilar é a gestão emocional. O que você não nomeia, te domina.
E o que você entende, você lidera. O que seria isso? As pessoas, elas vivem tanto no automático que elas não sabem o que estão sentindo. Uma das coisas que a gente ensina na terapia é: o que eu estou sentindo agora? Ah, estou me sentindo frustrado. E onde isso dói no meu corpo? Ah, dói no meu estômago, está doendo minha cabeça, alguma coisa. Você tem que saber nomear o que está acontecendo. Então, estou sentindo uma dor no estômago e eu estou me sentindo frustrado. Por quê? As perguntas servem para isso. Por que eu estou sentindo isso? Ah, porque eu fui fazer algo e não saiu como eu queria. E por que não saiu como eu queria? É chato, né? Parece ficar perguntando o tempo todo. Mas a resposta vem. Ah, não, é porque eu não apliquei a energia suficiente que eu sabia que eu podia aplicar. Ah, então está explicado. Então o problema já não é mais o outro. O problema é só seu. E se o problema é só seu, só você resolve. Já não tem como mais culpar ninguém. E aí é onde entra ali um desafio, né? É sempre mais fácil culpar os outros. E agora, quando eu não tenho ninguém para culpar, aí o negócio fica complicado. Então, muitas pessoas não colapsam pelo excesso de trabalho, mas pelo excesso de emoções acumuladas. Raiva não expressada, ansiedade não reconhecida, tristeza que é engolida todos os dias. Quando você não dá nome ao que sente, isso vira um peso invisível. Imagina você acordar todos os dias com um colete de 50 quilos. Imagina aí agora, você andando com um colete de 50 quilos. Você trabalha, você vai para casa, você dorme, você acorda, vem para o trabalho com esse colete. É suportável? A curto prazo e a longo prazo, não. Vai chegar uma hora que você não vai dar conta mais de caminhar. E é isso que você faz todo dia quando você engole as suas emoções. É esse peso que você está carregando. Aquela ansiedade que você sentiu, que alguém falou para você: não, relaxa, isso não é nada. E aí você falou: realmente não é nada. Aquele dia que você ouviu algo que você não gostou e você engoliu seco e foi para casa com mágoa. Veneno, mágoa. Você não soube nomear as suas emoções. E aí chega um ponto que você já não consegue fazer mais nada, não performa mais no trabalho, na sua casa só tem briga o tempo todo e você acha que sempre é o outro. Mas é você que não está olhando para o que realmente importa. E no ambiente corporativo isso ganha uma proporção muito maior. Já viu aquele ditado que fala que a fruta podre na fruteira apodrece todas as outras? E não querendo falar que a pessoa é má, mas às vezes ela está tão doente que ela consegue contaminar o ambiente inteiro. Às vezes ela está tão mal com ela mesma que ela não se sente bem se só ela estiver mal. Ela precisa carregar mais uns 3 com ela. Sabe aquela pessoa que está doente, ela vai sempre minando. Tá vendo? Que não sei. Ela não está falando por ela está falando pela emoção dela que ela não geriu. E aí você acaba carregando outras pessoas com você. E isso é invisível. Porque às vezes quando você está com a fruta lá na fruteira e apodrece todas as outras, você nem viu a primeira que apodreceu. Aí você fala: caramba. Aí quando você tira, pronto, acabou. Não é tirar a pessoa, é tirar o problema. É resolver o emocional. Mas ninguém pode resolver o seu problema se você não quiser. Porque a maioria das empresas oferecem terapia, oferecem várias coisas. E a maioria dos colaboradores não usam. E aí? Agora o problema é da empresa? Ou será que é a pessoa que ainda não entendeu o que ela precisa? Porque a gente vê muito isso acontecer. Vários benefícios e a pessoa não usa. Não, quero fazer terapia não. Mas vai ter um show que a empresa está pagando 15% do show. Opa, 15% eu vou. Tem que pagar mais o quê? Não, aí lá é você que vai pagar lá. A empresa só vai dar esse voucher aqui de 15%. Você vai? Vou. Não sei se eu quero. Não sei se eu estou precisando. Tá? E aí já, abrindo um parêntese.
Toda vez que você falar não preciso de terapia, você precisa de terapia. Toda vez que você falar não preciso dessas coisas, você está precisando dessas coisas. Porque terapia não é para doença. Terapia é para que você não surte. É para que você não fique doente. Só que as pessoas só procuram um terapeuta depois que adoece. É prevenção. E aí muda completamente a história. Só que, sabe qual é o diferencial da terapia? Eu não vejo resultados físicos rápidos. O resultado é silencioso e um pouco mais demorado. E aí eu não quero. Porque eu quero algo rápido. Eu quero comprar uma roupa e eu quero vestir logo ela. Eu não quero esperar daqui final do ano para vestir. Não, eu quero vestir agora. E é isso, a terapia é isso. É comprar a roupa para vestir no final do ano. É aquela roupa que você quer vestir na virada do ano. Aquela roupa de pessoa mentalmente saudável. É a primeira virada do ano que não vai ter briga em casa. Olha que maravilha. Seria incrível. Então, terapia é isso. Quando você não dá nome ao que sente, isso vai sempre virar esse peso que você está carregando. E o peso invisível é o mais perigoso, porque ninguém vê até que você não consiga mais andar. Até que você quebre. Até que as coisas já não funcionem como você esperava. O terceiro é que a comunicação autêntica. Grande parte do peso que carregamos não é pelo que fazemos, mas pelo que nunca falamos. Às vezes você em casa escuta coisas que você não gostaria. E aí você não sabe se posicionar. Existe uma diferença entre se posicionar de forma saudável e a pessoa que quer impor a ideia dela. Não sabe colocar limites. E aí ela está sempre brigando. Sabe aquela imagem? Esse aí é o barraqueiro da família. Esse aí é o que sempre fala coisas na reunião da empresa. Às vezes a pessoa não sabe se posicionar ainda, mas ela tem um potencial ali. Ela não está engolindo. Ela está pondo para fora aquilo que ela acha. E eu vejo que muitas pessoas hoje em dia têm mais se calado do que falado. E por isso que a gente vê que hoje o Brasil lidera o índice de pessoas com ansiedade, burnout, depressão. Será que tem alguma coisa ligada uma na outra? É simples, a matemática aí bate certinho, né? Quantas vezes disse, você está tudo bem, quando, na verdade, você estava em pedaços? A comunicação autêntica é libertadora porque ela reduz o peso invisível. Não é sair falando tudo sem filtro, como eu falei. É aprender a expressar de forma clara, direta e respeitosa. Limites claros. E eu quero praticar aqui com vocês bem rápido. Como eu falei, eu quero ensinar vocês aqui hoje como fazer essa respiração que você pode fazer no seu dia a dia. Antes de sair de casa, antes de entrar numa reunião, antes de fazer uma prova, qualquer momento que você quiser. Por exemplo, antes de começar aqui, eu separei um tempo e eu fiz a respiração. Aí eu falei, onde é que eu vou fazer? Aí eu fui no banheiro, né? Então, eu fiz a respiração. Por quê? Porque eu preciso controlar as minhas emoções. E aí, as pessoas pensam que terapeuta não precisa de terapia, né? O terapeuta precisa mais de terapia do que o paciente. Porque a gente lida com todas as emoções, né? As nossas e as dos pacientes. Então, toda vez que você se sentir um pouco ansioso, ansiosa, se sentindo um pouco mal, separa. 2 minutinhos. Vai mudar completamente sua vida. Tá? Você vai sentar ou ficar em pé, com a coluna ereta, certinho aqui. Puxa o ar em 4 segundos. Vamos lá, todo mundo. 1, 2, 3, 4. Isso, segura em 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Solta o ar pela boca em 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Isso. Faz mais uma vez. Puxa o ar em 4 segundos. 1,
2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. Isso. 4 segundos. Se você fizer isso por 2 minutos, todos os dias, eu te garanto que você vai começar a aprender a controlar as suas emoções. Isso não é uma técnica que o Jonathan criou. Isso é neurociência. Isso é comprovado que funciona. Então, se você fizer isso sempre antes de qualquer reunião importante, qualquer coisa que você for fazer, pare e respire. Eu tenho certeza que você vai sentir algo que você nunca sentiu antes. Aprender a controlar as suas emoções. Porque aqui, menos de 1 minuto, a sua mente ela já começa a não ser a mesma. É até interessante que, às vezes, quando eu estou atendendo um paciente, e às vezes eu faço alguma técnica, alguma coisa, e o paciente fala assim, eu não estou sentindo nada. Aí eu falo, legal, não era para sentir nada mesmo. Sentisse alguma coisa, eu ia ficar assustado. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas, quando vão fazer terapia, elas acham que vão sentir alguma coisa. Elas acham que vai acontecer alguma coisa mirabolante dentro da sessão, que ela vai sentir algo que ela nunca sentiu na vida e vai sair de lá outra pessoa. Pode acontecer? Pode. Porque às vezes quando você está colocando para fora aquilo que você nunca teve coragem, isso já é um bálsamo para você. Isso já te deixa num estado de leveza tão grande que você nunca imaginou. Pode acontecer. Mas não vai esperando que vai acontecer algo diferente. Terapia é técnico. É acolhimento. É cuidado. É empatia. É conexão. É entender a sua dor sem julgar a sua dor. É isso. É colocar para fora aquilo que você nunca teve coragem. É começar a enxergar o seu ponto cego. Às vezes você tem um ponto cego no trabalho que você acha que é o seu maior problema, mas é só porque você ainda não enxergou a solução. Ele está no seu ponto cego. Sabe quando você está dirigindo, o motoqueiro passa e você fala, meu Deus, de onde ele surgiu? Estava no seu ponto cego. E às vezes a solução que você está precisando, ela está no seu ponto cego. De repente um terapeuta, ou seu chefe, ou alguém que nesse dia simplesmente mostra para você e você fala, caramba, eu não tinha reparado isso. Eu não tinha pensado dessa forma. Eu não tinha enxergado desse jeito. Estava no ponto cego. Então o papel do terapeuta é esse. É te mostrar também o seu ponto cego para que você consiga resolver essa situação no seu dia a dia. Para que você tenha alta performance na vida, não só no trabalho. Porque o seu trabalho, a sua casa, na verdade, é uma extensão do seu trabalho. Se na sua casa está uma loucura, você vai trazer essa loucura para cá. Você traz, não tem como. Porque nós, seres humanos, somos emocionais. Então, às vezes, você discutiu em casa com a sua mãe, com o seu pai, com o marido, com a esposa, e aí você vem para o trabalho como se nada tivesse acontecido? Não, você vem com aquele problema, carregando ele nas costas, igual uma mochila cheia de pedra. E aí você passa o dia mal. A pessoa fala com você, você trata com ignorância. A pessoa te pede alguma coisa, você é ríspido. Isso não é posicionamento. Isso é emoção não ajustada. Quantos aqui não já descontaram as suas frustrações em pessoas que não tinham nada a ver? Quantas vezes você fez isso? Que a pessoa não tinha culpa nenhuma, ela não sabe nem o que você está passando e de repente você foi lá e descarregou nela. Aí ela, poxa, o que eu fiz? Era só o acúmulo. Você só foi o estopim. Você foi a última gota daquele pote. E aí ele transbordou. Podia ser com qualquer outro, mas foi com você. E aí a gente acaba passando por isso. Essas ferramentas diárias aqui do dia a dia, que eu quero passar para vocês, bem rápido, é o que vocês podem fazer no dia a dia. Tá? Isso aqui são coisas que eu passo também, na maioria das vezes, para os meus pacientes. Então eu indico para eles como fazer uma rotina diária.
né? Com coisas simples, porque eu sei que a gente não tem tanto tempo assim. Então, você não tem tempo para parar 10, 20 minutos por dia para fazer uma rotina diária. Mas a grande maioria tem até mais para fazer skincare, para fazer cabelo, para cuidar de roupa, para cuidar do externo. Não é verdade? Eu não estou querendo julgar ninguém, tá? Até porque foi pintar o cabelo no salão, ela foi 8 horas da manhã, ela chegou meia-noite em casa. Eu falei, meu Deus, não é possível. E ela arrumou tempo. Mas se perguntar se ela tem tempo para fazer outra coisa pelo emocional, você não tem tempo. Você tem tempo para fazer terapia? Não, não tenho tempo não. Você tem tempo para fazer atividade física? Não, não tenho tempo. Nossa, eu já chego morta de cansado, não consigo. Então a gente tem tempo sempre para o que é prioridade para a gente. E o que tem sido prioridade para você? Quais são as suas prioridades? E eu quero te dizer que se a sua prioridade é externa, você pode ter certeza que o interno vai colapsar. E aí ele vai afetar o externo. Porque nada se mantém belo quando o interno está destruído. Não tem como. Não tem como. É impossível você continuar com a postura de realeza com o emocional destruído. Por quê? Porque assim como é dentro, é fora. Você começa a ficar com a fisionomia apagada, você começa a ficar com o corpo encurvado, você começa a ter doença de pele, você começa a ter dor nas articulações, e aí vai. É assim. É uma coisa atrás da outra. Porque o nosso corpo ele é inteligente. Quando ele percebe que tem algo errado, ele te manda um sinal. E aí você não dá atenção, ele te manda outro. Aí você não dá atenção, ele te manda outro. Aí você não dá atenção, ele tá bom. Sente aí uma palpitação no seu coração agora, só para ver se você dá atenção agora. Ah, não, até agora ainda não. Então, peraí, deixa eu arrumar outra coisa aqui. E ele vai o tempo todo dando sinais para que você dê atenção. Entenda que tudo é de dentro para fora. Como está dentro, está fora. E aqui é o check-in emocional diário. Pergunte-se, o que eu estou sentindo hoje? Como que eu estou me sentindo? Onde isso dói em mim? Por que essa pergunta de onde isso dói? Porque cada pessoa tem uma dor específica para a ansiedade, por exemplo. Tem pessoas que sentem dor no peito. Tem pessoas que sentem dor no estômago. Tem pessoas que sentem dor nas articulações, dor de cabeça. Cada pessoa tem uma dor. Onde está doendo? E onde está doendo, tá? É muito importante saber. Porque a gente consegue identificar o porquê da dor, do problema. Identificando pelo local da dor. Porque o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, se a sua alimentação também não está bem, você pode ter certeza que o seu emocional também vai estar afetado. O nosso intestino está ligado a isso. Então, saber onde é a dor é muito importante. Então, nomeie. O que eu estou sentindo hoje? Ah, estou com isso. E onde está doendo? Aí você nomeia. Respiração quadrada, que é 4-4-4, né? Inspira por 4 segundos, segura 4 segundos e solta 4 segundos. Tá? Então, essa respiração você consegue fazer rapidinho, onde você estiver. 2 minutinhos antes de uma reunião ou antes de algo importante, você já vai perceber uma melhora. E isso eu estou te dando garantia. Tá? Não estou falando para você que tenta ir para ver o que vai dar. Não, eu te garanto que você vai se sentir melhor. E o terceiro aqui é pausa consciente de 3 minutos. Isso aqui é até interessante, porque eu costumo falar que a pessoa que fuma, até contra-intuitivo isso aqui, tá? A pessoa que fuma, o que ela faz? Quando ela está estressada, ansiosa, ela para fumar. E a gente que não fuma não para nada. E aí você está dentro de uma ansiedade, se joga dentro de outra e vai. Então a pessoa que fuma, às vezes ela te ensina uma coisa que você ainda não percebeu. O cheiro do cigarro é ruim, faz mal demais, mas pega esse aprendizado. Quando ela se sente estressada ou está ansiosa, ela para.
Então, por que ela para? Porque o cigarro faz o quê para ela? Ele traz uma sensação de alívio. Momentâneo, mas traz. Por isso que tem gente que fuma e aí começa a aumentar a quantidade de cigarro que ela fuma por dia. Por quê? Porque ela precisa de mais alívio. E aí ela está sempre se dopando de nicotina ali, né? Para poder se sentir bem e se sentir mais aliviada. Logo passa e ela volta a sentir tudo de novo. Então, tudo que você foca, expande. Não sei se vocês já ouviram essa frase. Tudo que foca, expande. Por quê? Sendo bom ou ruim. Tudo que você focar vai expandir. Se você está dentro de um problema e você foca nesse problema, você pode ter certeza que ele vai se transformar num problema muito maior. Porque você focou nele. Você não focou na solução. É diferente. Agora, quando eu foco na solução, ele também expande. Então, sendo bom ou ruim, tudo que você foca vai expandir. Tá? Eu quero que você agora pegue aí um objeto na sua mão aí. Pode ser seu celular, uma caneta, um caderno, o que você quiser. Segura ele aí na sua mão, rapidinho. Segura ele. Eu quero que você olhe para ele. Olhe, como você nunca fez até hoje. Olhe cada detalhe. A textura, a cor. Se for o celular, os botões, aonde coloca o carregador. Olhe os detalhes. Isso. Olha como se fosse a primeira vez que você estivesse olhando para ele. Conseguiu? Incrível, né? Como é simples sair do piloto automático. Isso é sair do piloto automático. Porque quantas vezes você segurou esse mesmo objeto e nunca deu atenção para nada que tem nele? É assim que a gente leva a vida na maioria das vezes. No piloto automático. Tem gente, por exemplo, que dirige e fala assim, eu já estou aqui. Ela entrou no piloto automático. Não do carro, dela. Não era do carro. Então, às vezes, você está vivendo nesse piloto automático 24 horas por dia. E não sabe por que cansa tanto. Por que não aproveita as coisas. Por que parece que a vida está passando rápido e você não está aproveitando nada. Parece que tudo está acelerado, o tempo está escasso e as coisas acontecem e eu não estou dando conta de acompanhar. Porque você não estava presente. Você estava sempre no piloto automático. E para a gente fechar, eu quero te dizer que você não é uma máquina. Você é um ser humano. Você é humano. E humanos, eles não adoecem porque são fracos. Eles adoecem por serem fortes demais, por tempo demais, sozinhos. É por isso que a gente adoece. Porque a gente quer ser forte o tempo todo. Demonstrar fraqueza é, de fato, para os fracos. Eu não posso. A produtividade do futuro não será medida em horas trabalhadas. Será medida em mente clara e emoções reguladas. Tem muitas pessoas que têm medo de ser substituído pela inteligência artificial. Mas a inteligência artificial nunca vai substituir o que você tem aí dentro. Um pulso, empatia, conexão, verdade. Ela pode fazer tudo, menos aquilo que você pode fazer. Então as pessoas que têm medo de ser substituídas é porque estão adoecidas vivendo no automático. E diante dessa palestra, de tudo que eu falei aqui, você tem algo que você pode gravar e lembrar? Se tiver uma única coisa que você pode lembrar de hoje aqui, desse momento, é que nada muda fora até que você destrave por dentro. Muito obrigado. Muito obrigada, viu? Vamos só pedir para o nosso presidente dar uma palavrinha aqui, depois dessa palestra belíssima, que a gente vai tentar seguir todos os dias. Eu
Quero primeiro agradecer ao Jonatas, que você fala claro, além de falar bem, fala claro. Isso que é muito importante, porque a maior parte dos palestrantes, muitas vezes, ele tem conhecimento, mas na hora de falar ele trava. E você não. Você tem conhecimento e fala bem claro e fácil de entender. Meus parabéns. Quero cumprimentar também as nossas amigas, a antiga e a nova. A antiga faz muitos anos que eu conheço e além disso, ela é nossa parceira desde que começamos nosso clube de vantagem. Nosso muito obrigado. E nós vamos fazer um esforço tremendo, não só para melhorar a nossa parceria, mas para levar as tuas palestras, Jonatas, para o Paraná inteiro, para o Brasil inteiro, aliás. Eu, paranaense, estou puxando a sardinha para lá. Para o Brasil inteiro, para todos os sindicatos e anoregs do Brasil, para levar o conhecimento, porque o que está acontecendo com os cartórios, nós tivemos uma reclamação nas últimas reuniões da Noreg CNR, de Minas Gerais, com problema psicológico e problema pessoal, porque teve problemas com colegas, teve problema com o juiz, teve problema com o desembargador, e afetou a parte mental da pessoa, uma pessoa do Recivil de Minas Gerais, outro de Mato Grosso, e foram várias reclamações nesse sentido. Então o tema é atual e tem que ser tratado com muito carinho e é muito importante, não só para a nossa classe notarial e registral, como para todas as categorias profissionais. Parabéns e conte com a gente sempre. Obrigado. Queremos agradecer a todos pela presença. A gente sabe que no meio de uma tarde é muito difícil, né? A jornada de trabalho. Mas esse momento é um momento que a gente alimenta a alma, né? Então, assim, é um momento que a gente precisa em todas as fases da nossa vida, seja família, seja trabalho. Então, parabéns, Jonathan. Muito obrigada pela parceria. O Elci também, muito obrigada pela corretora que patrocinou, né, esse nosso encontro. Então, assim, muito obrigada a todos pela presença. E esse é o segundo de muitos, viu? Em nome da CNR, da Noreg Brasil, Dr. Rogério e da Fernanda, tá? Obrigada a todos e até a próxima.